Capítulo 13. Espada do perdão e da restauração. Às vezes, ao perder uma batalha, você encontra um novo caminho para vencer a guerra. Donald Trump. Imagine uma espada descansando aos pés de um trono. A espada, por enquanto, está guardada e será mais tarde utilizada para um propósito maior. Reis conquistadores exigem lealdade dos cavaleiros que um dia se opuseram a eles. Cada nobre naquele novo reino apareceu diante do rei e lançou tanto sua espada quanto a si mesmo aos pés desse novo senhor. Às vezes, o rei colocava o pé no pescoço do cavaleiro. Com essa postura, o cavaleiro fazia um juramento de lealdade e esse novo mestre, antes de sua espada de volta. Neste capítulo, temos a oportunidade de avaliar nossas motivações e é importante descobrir se estamos lutando contra alguém ou alguma coisa, ou verdadeiramente lutando a nosso favor. Por exemplo, você pode ser contra o aborto, mas isso não necessariamente significa que você é a favor da vida. Uma coisa é segurar placas em uma clínica de aborto e outra totalmente diferente é abrir o coração e a casa para uma mãe solteira ou uma criança rejeitada. Você pode ser contra o assassinato, mas não está disposta a fazer o que for necessário para preservar a vida. Esses tipos de transições em nossas motivações acontecem quando percebemos que somos devotos a uma causa maior do que nossos direitos e opiniões individuais. Apesar de nos ter sido confiada a espada do Espírito, não estamos armados para ferir. Nós liberamos cativos e prisioneiros, em vez de aterrorizá-los e cegá-los. Existe sempre algo maior acontecendo. Assim como as armas de nossa guerra não foram forjadas com as substâncias corruptíveis desta terra, nós não travamos uma guerra de acordo com as regras do planeta em que nascemos. As armas devem ser usadas de acordo com as leis da esfera de onde elas se originaram. E a nossa vem de um lugar onde o metal é refinado na essência da verdadeira luz. E os cortes das espadas são perfeitamente amolados para de uma só vez cortar e curar. Portanto, a motivação por forças, essas notáveis armas espirituais, deve, da mesma forma, ser refinada. O livro de Gálatas dá uma lista extensa de armas humanas e suas motivações: feitiçaria, ódio ou inimizade, explosões de raiva ou ira, rixa, dissensões e divisões, heresias, inveja e assassinato. Todos esses instrumentos materiais e seus objetivos estão ligados à queda. Em um contraste ao efeito destas armas sujas, o apóstolo Paulo nos dá uma janela para a razão por trás do nosso poder. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 8. Nós não lutamos para destruir, mas para construir. A autoridade que o céu empresta a nós na terra é para destruir o mal, fazendo o bem. Só porque tenho caminhado com a espada da palavra de Deus em minha cintura por mais de 3 décadas, não significa que sempre a utilizei bem. Algumas vezes brandi a espada com raiva e feri o que precisava ser curado. Outras vezes deixei a espada na bainha, quando precisava desembainhá-la, e servir aos cativos, amarrados e aprisionados. Quando seus filhos eram pequenos, houve um longo período no qual minha espada ficava na cabeceira, enquanto eu cochilava.
Durante esse tempo, eu virava a página da Bíblia para ler os salmos e caía no sono. Os meses passavam, enquanto eu, cuidadosamente, evitava usar o corte afiado da minha espada para penetrar no meu mundo cheio de afazeres. Nessas páginas, quero compartilhar com você uma longa partida de esgrima pessoal, repleta de contratempos e, finalmente, de triunfos. Pouco tempo depois de tornar-me cristã, percebi que a mão de Deus estava sobre mim para ministrar às outras pessoas. Comecei a me preparar com sinceridade, mesmo não fazendo a ideia de que seria esse ministério. Eu li a minha Bíblia e a igreja, sempre que havia um culto, participava de seminários e servia. Em um desses muitos encontros, um ministro visitante proclamou com grande convicção que se toda a sua família não fosse salva, não fazia sentido você pregar a palavra para outros. O que ele queria dizer era que se sua vida não fosse impactante o bastante para convencer aqueles mais próximos a você de verdade do Evangelho, por que outra pessoa deveria ouvir o que você tinha a dizer? Posteriormente, aprendi que aquelas palavras não eram exatamente verdade, mas na época eu guardei convictamente em meu coração. Considerando que meu pai estava longe de ser salvo, intensifiquei meu tempo de oração. Ele era um exemplo clássico de tudo o que as palavras gentil e perdida queriam dizer. Ele fumava incessantemente, bebia excessivamente e não conseguia formar uma frase sem usar palavras de baixo calão. Na minha visão, ele enganou várias vezes minha mãe e abandonou os filhos. John e eu estávamos morando em Dallas. E na primeira vez que papai nos visitou, eu o arrastei para a igreja. Durante o culto, eu lançava olhares para ele na esperança de que papai sentisse todo o peso do seu pecado e a desaprovação da sua filha e o convencimento do Espírito Santo. Eu não queria que existisse espaço para dúvida quando o pastor fizesse a pergunta final: se você morresse hoje à noite, para onde iria? Eu achava que, no mínimo, meu pai iria curvar a cabeça em contemplação. Mas, em vez disso, ele olhou novamente para o ministro como se dissesse de forma provocativa: eu estou indo direto para o inferno, e você pode ir para lá também. Meu pai não demonstrou qualquer temor durante o convite de salvação. Desesperada, peguei em seu braço e, na tentativa de arrastá-lo para o altar, indignado, ele livrou-se das minhas mãos. Talvez ele não entenda o que está em risco. Para esclarecer, me curvei e sussurrei: papai, Jesus é o único caminho. Se o senhor não fizer essa oração, irá para o inferno. Essa observação não teve um bom resultado. Pelo que me lembro, ele estava a ponto de me dizer uns xingamentos. Qualquer porta do coração dele que imaginei que pudesse estar aberta havia se fechado com violência e sido bem trancada. Meu pai ficou aliviado quando retornou para sua vida desregrada, na ensolarada Flórida, e deixou para trás sua filha, Bíblia, no Texas. Como não sou de desistir facilmente, entrei em contato com amigos na Flórida e dei a eles o número de telefone do meu pai. Minha fé decolou enquanto orava para que ele, de alguma forma, essas pessoas totalmente estranhas passassem a ser as pessoas perfeitas para alcançar meu pai. Quando essa tentativa falhou, decidi que era tempo de usar o armamento pesado. Separei um fim de semana inteiro para jejuar e orar pela conversão do meu pai. Eu não me cansava. Marchava e orava. Prostrava-me ao chão
e chorava ajoelhada à minha cama, com a Bíblia aberta, e recitava as promessas de Deus. Pouco tempo depois, me vi olhando para o telefone, desejando que ele tocasse. Eu não podia esperar para ouvir a voz do meu pai, compartilhando com ele. Foi arrancado do controle de Satanás. O telefone nunca tocou, mas eu de fato ouvi a voz do meu pai. Meu pai celestial sussurrou uma pergunta em meu espírito. Lisa, você sabe que eu amo seu pai mais do que você o ama? Para ser honesta, na época achei essa revelação um pouco chocante. Então eu permaneci calada. O sussurro continuou. Eu quero comigo, mais do que você o quer comigo. Lisa, entregue-o a mim. Você não pode salvá-lo. Depois Deus me lembrou de uma promessa em sua palavra. Eu não disse, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Atos, capítulo 16, versículo 31. Essa é a minha promessa para você, quanto do seu pai. Creia nela e pare de agir dessa forma. Apenas ame-o. Abri a minha Bíblia em Atos e marquei o versículo, colocando então toda a minha confiança na palavra. A fé e a confiança deliberada no caráter de Deus, cujos caminhos algumas vezes você não consegue entender. Pouco tempo depois disso, dei à luz ao nosso primeiro filho, Addison, e nossa família se mudou para a Flórida, para a mesma cidade onde meu pai morava. Então, exatamente antes de Alec nascer, meu pai perdeu o emprego e se mudou por algumas horas de distância na costa da Flórida. Ele esperava ter um recomeço, mas encontrar um novo emprego era difícil para um homem na idade dele. Meu pai, que antes construía casas customizadas e clubes campestres, se viu trabalhando em pequenos reparos. Ele caiu em depressão e passou a beber não só à noite, mas durante o dia também. Ele não nos visitava mais e às vezes que íamos vê-lo, ele estava bêbado, antes mesmo do anoitecer. As visitas assustavam meus filhos. Eles não entendiam por que meu pai falava enrolado, ou porque ele falava alto, delirava e chamava a mãe deles pelo nome da ex-mulher. Então, em um mês de dezembro, tudo mudou. No dia seguinte ao Natal, caminhamos até a estrada de trás do apartamento que meu pai dividia com sua namorada. Nós esperávamos encontrá-lo sentado na varanda dos fundos, mas em vez disso, encontramos um recado escrito na porta de vidro deslizante. Em letras compridas e final dizia: Desculpe, tenho outros planos. O recado estava endereçado a qualquer pessoa e não havia assinatura. Nós havíamos ligado e confirmado a visita mais uma vez, bem antes de deixarmos nossa casa e dirigirmos por várias horas. Outros planos? Fiquei paralisada, segurando o recado rabiscado em minhas mãos. Eu podia ouvir meus filhos me perguntando: onde está o vovô? Olhando para a praia que se estendia diante de nós, eu imaginei rindo à distância. Eu não sabia o que dizer. John respondeu aos meninos, enquanto os conduzíamos de volta para o carro. Eu estava arrasada e envergonhada. Pedi desculpas repetidamente a John e aos meninos. Então chorei durante todo o caminho de volta para casa. Os pais de John nunca pensariam em fugir para um bar, especialmente se soubessem que seus filhos e netos viriam visitá-los. 5 horas é muito tempo para se passar sentado em um carro, especialmente quando o motivo da viagem nunca aconteceu e a mãe chorou durante todo o trajeto. Os dois meninos que conseguiam me ver
de seus assentos, encostaram em mim e ofereceram apoio, em forma de uma pergunta. Tudo bem, mamãe? Está tudo bem. Tentei parecer, tentei parecer forte, mas eu não estava bem. No dia seguinte, John viajou para a Suíça. Após tê-lo deixado no aeroporto, voltei para casa, deixei os meninos entretidos com algo. Coloquei alguns louvores e me deitei no chão para orar e fazer algumas perguntas para Deus. Por que meu pai não me ama? Por que ele não queria estar com meus filhos? Quando sua promessa vai se cumprir? Eu chorei em cima do tapete. De repente, comecei a entender. Eu era órfã. Meu pai não tinha partido, ele simplesmente não se importava. Ele não queria nada comigo. Eu dei voz aos meus pensamentos e dei lugar às minhas lágrimas. Mas assim que comecei a chorar, ouvi o que poderia apenas ser descrito como Deus dando uma risada. O som era incrivelmente inadequado. Naquele momento que levantei minha cabeça e olhei ao meu redor. Então eu ouvi sussurrar: Você está vendo essa situação de maneira errada. O que você vê com rejeição, eu vejo como adoção. Por quê? Quando você é completamente rejeitada pelo seu pai natural, você é completamente adotada por mim. De certa forma, seu pai renunciou a qualquer direito que ele tinha sobre você. Agora não existe nada entre nós. Você é toda minha. Sério? Eu estava ouvindo corretamente? Se John precisa de alguma coisa, ele pode chamar o pai dele. Se você precisar de alguma coisa, venha diretamente a mim. Tudo bem. Uau! No momento em que descobri que era órfã, descobri que eu era adotada. Eu tinha muita certeza de que Deus estava animado por compartilhar isso comigo. Eu me vi rindo diante das maravilhas dessa revelação. Enxuguei as lágrimas, levantei-me e ergui as mãos em adoração. Apenas um pai bom e verdadeiro se importaria comigo dessa maneira. A partir daquele momento, passei a não esperar nada do meu pai. Ele não me devia nada, nenhuma visita, aprovação, amor, presentes ou até palavras gentis. Pouco tempo depois de ter tido essa revelação, nossa família se mudou da Flórida para o Colorado e as visitas ao meu pai se tornaram cada vez menos frequentes. Devido às intensas bebedeiras, e não me sentia mais segura quando ia ver. Antes de finalmente deixarmos o estado, convidei para vir à nossa casa e despedir de nós. Ele recusou categoricamente. Então deixei a Flórida, ainda me agarrando à promessa de Deus, de que meu pai seria salvo. Na vez seguinte que meu irmão Joey e eu visitamos nosso pai, ele não tinha certeza do que eu era. Os muitos anos de abuso do álcool haviam distorcido suas percepções. Na maioria das nossas visitas, ele imaginava que eu era uma ex-namorada ou uma ex-esposa. Quando ele finalmente entendeu que eu era sua filha, ele olhou para mim de cima para baixo e me agradeceu por ter perdido peso. Aparentemente, ele tinha ficado surpreso com o fato de eu estar gordinha no último cartão de Natal. Esse mesmo tipo de coisa seria feito com que eu desenvolvesse um distúrbio alimentar quando tinha 15 anos. Tentei mostrar a ele as fotos dos nossos filhos e compartilhar histórias da vida deles, mas ele não ouvia. Meu irmão gravou um vídeo dele para eu levar alguma coisa para meus filhos assistirem, mas durante a gravação ele xingava e empurrava a câmera. Eu saí de lá sentindo uma terrível decepção. Durante o voo para casa, ouvi Deus sussurrar as promessas do Salmo 45, novamente sobre a minha vida. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai.
Então o rei cobiçará a sua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. Salmo 45, versículos 10 e 11. Eu sabia que nunca mais me sentiria pressionada a me curvar à imagem do meu falido pai trazia à minha mente. Eu era o desejo do meu rei. Os anos se passaram e a demência do meu pai progrediu ao nível em que sua namorada não teve escolha, a não ser interná-lo em uma clínica de segurança máxima. Em dezembro de 2009, eu visitei uma última vez. Levei comigo meu filho mais velho, Adson, sua adorável esposa, Juliana, e seu filho recém-nascido, Asher. Eu queria que meu pai visse seu primeiro bisneto. Quando chegamos à unidade da saúde, espalhei fotos na mesa diante dele, na esperança que ele fizesse conexões de quem éramos. Uma foto era do meu pai e de Adson, quando tinha 1 ano de idade. Eu apontei para o jovem que agora estava diante do meu pai e expliquei que ele era meu filho, seu neto. Meu pai concordou com a cabeça enquanto gentilmente pegava as fotos na tentativa de entender tudo. Então aconteceu, eu quase pude ver os fios da memória do meu pai se entrelaçando no tecido da sua família. Ele ergueu a cabeça e olhou para mim. Julie, Asher e Adson, um de cada vez. De repente eu sabia que ele tinha entendido. Ele inclinou a cabeça gentilmente e apontou consciente para a foto em sua mão e para Adson. Quando ele nos reconheceu, eu pude mais uma vez ver, além de sua frágil estrutura, e enxergar o homem que ele havia sido. Ele estava presente conosco, mas eu não fazia ideia de por quanto tempo. Fiz uma oração silenciosa. Pai Celestial, o que eu devo dizer? A resposta foi chocante e imediata. Diga que ele foi um bom pai. O quê? Surpresa, eu contestei. Isso é mentira. Eu não vou mentir para ele. Especialmente não agora. Ele não foi um bom pai. Eu ouvi uma declaração firme. Ele foi tão bom quanto sabia ser. Descrente, eu argumentei. Ele poderia ter aprendido a como ser melhor. Minha mente viajou de volta para o passado e pensei nos vizinhos com quem ele poderia ter feito amizade e nos livros que poderia ter lido. Até onde eu me lembrava, ele nem ao menos havia tentado. Minha negativa foi respondida pelo silêncio. Com o passar da década, aprendi que com Deus não se entra em discussão. Eu posso argumentar o quanto quiser, mas ao final, o que ele diz é o que permanece, como sua resposta final. Era tempo de eu utilizar a espada da restauração para curar. Respirei fundo, recuperei-me e coloquei as mãos de meu pai nas minhas. Eu ergui entre nós para chamar a atenção. Olhei em seus olhos e repeti o que ouvi. Papai, você foi um bom pai. Meu pai ficou paralisado. Era como se um tremor passasse por todo o seu corpo e seus olhos se encheram de lágrimas. Ele beijou as costas das minhas mãos e com grande esforço falou essas 2 palavras. Muito obrigado. Com essas palavras, tudo mudou. A atmosfera sombria da casa de repouso pareceu mais clara. Eu percebi que o coração do meu pai havia acabado de se abrir. Juliana começou a chorar e Adson se moveu rapidamente para ficar atrás da cadeira em que meu pai estava sentado. Todos nós começamos a orar pelo meu pai de acordo com a promessa em Atos que Deus me deu há algum tempo. Nós agradecemos a Deus pela salvação dele e cancelamos quaisquer débitos que ele poderia sentir que devia, de acordo com João capítulo 20,
Versículo 23. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. João, capítulo 20, versículo 23. Uma observação sobre a esgrima. Dois esgrimistas habilidosos atuando juntos lutam mais com a cabeça do que com as mãos. Durante todo o tempo em que oramos, meu pai apertava minha mão como sinal de afirmação e continuava a encher as costas de minhas mãos de beijos. Este foi um momento santo de amor e perdão. Seus gestos eram puros e inocentes, como os gestos de uma criança. Não haviam sinal de grosseria que experimentei em minhas últimas visitas. Quando tudo terminou, papai estava visivelmente cansado, enquanto Juliana esperou com Hescher, Addison e eu acompanhamos de volta ao seu quarto, pouco mobiliado, e o colocamos na cama. Antes de sair, verifiquei com a enfermeira para checar se minhas informações de contato estavam corretas. Enquanto eu preenchia uma tira de papel para ela adicionar ao seu arquivo, meu pai saiu do quarto. Eu o chamei, mas ele passou por nós como se fôssemos completamente estranhos e se sentou com um grupo de mulheres que estava assistindo a reprise de um programa de entrevistas. Algo aconteceu durante o momento em que ficamos juntos, mas papai havia perdido a consciência novamente. Um ano se passou e chegou o Natal de 2010. Eu me lembro de me sentar perturbada sempre que pensava em meu pai. Eu acordava no meio da noite imaginando se ele estava morrendo. Compartilhei essas preocupações com minha mãe, que me garantiu que meus tios tinham acabado de visitá-lo e que ele estava bem. Mas por alguma razão eu não conseguia afastar o sentimento de meu presságio. Eu disse para Joey que eu pensava ser importante para ele visitasse papai o mais rápido possível. Enquanto preparava o jantar, na noite de Ano Novo, assistia a um comentarista de noticiário falar sobre a morte do pai e sobre o quanto ele sentia falta dele. Lágrimas começaram a escorrer em minhas bochechas. Eu gelei porque eu estava chorando. Eu não conhecia essa mulher, nem o pai dela. Eu ouvi o espírito sussurrar: Você está chorando porque esse é o ano que você irá despedir-se do seu pai. Em 6 de janeiro, eu estava no Canadá, em uma viagem ministerial. Acordei muito cedo e confusa em meu quarto de hotel. Eram 3 da manhã e, por mais que tentasse, eu não conseguia voltar a dormir. Mais tarde, eu estava dirigindo 5 programas de TV. Mais tarde, eu estava digitando 5 programas de TV, uma série de ensinamentos que exigiam concentração. Orei, li e escutei música, mas sem sucesso. Eu me senti instável e preocupada durante toda a manhã, e a cada hora que passava, meu desconforto aumentava. Quando terminei de digitar, eu estava indo para o aeroporto. Liguei meu celular e vi que tinha perdido algumas ligações. A primeira mensagem de voz foi do meu filho, mais novo, feito de casa. Ele havia perdido o aparelho e precisava que eu ligasse para o ortodontista para autorizar a substituição. Ouvi e li todas as mensagens até que restou apenas uma. Eu estava com pressa para pegar o voo e passar pela alfândega. Então decidi que iria ouvir essa última mensagem enquanto me dirigisse ao portão de embarque. Após juntar a bagagem de mão, apertei o play. A voz de uma mulher disse: Como você sabe, seu pai está morrendo. Se você deseja dizer adeus para ele, precisa vir hoje. Antes da mensagem que a mensagem terminasse, liguei para o número dela. Minha mente estava girando. Como eu poderia saber disso? Ninguém me disse que meu pai estava morrendo. De maneira misericordiosa, consegui falar com a mulher, que estava em seu carro indo para casa de repouso.
do meu pai. Expliquei a ela que estava no Canadá, pronta para embarcar em um voo para Denver. Ela prometeu me ligar de volta assim que estivesse ao lado dele. Depois tentei fazer com meu irmão. Depois tentei falar com meu irmão, mas ele estava em reuniões. Liguei para John e para um dos meus amigos. O mundo estava girando. Verifiquei se havia voo direto para Orlando, mas não havia nenhum disponível. Atrasada, embarquei no avião para Denver. E enquanto outros passageiros passavam por mim, eu esperava pela ligação dela. Um pouco antes dos comissários fecharem a porta e pedirem para que todos os telefones fossem desligados, ela ligou. Ela explicou que papai não estava bem e se ofereceu para colocar seu celular próximo ao seu ouvido. Eu virei o rosto para a direção contrária ao corredor repleto de pessoas e em direção à privacidade do espaço da janela. Papai, aqui é a Lisa. Minha voz era baixa e vacilante, mas eu continuei. Eu o amo. Você lembra quando me levava para pescar e como me ensinou a mergulhar e a nadar? Eu estou chegando amanhã, mas se não conseguir mais prender a sua respiração debaixo da água, você pode ir. Eu parei pensando no que havia. Eu parei pensando no que mais poderia dizer. A mulher pegou o telefone novamente. Perguntei se ela viu algum sinal de que papai tinha me ouvido. Ela explicou que não conseguiu ver nenhuma evidência de resposta, mas que acreditava que, de alguma forma, ele me ouviu. Percebi que já passava da hora de eu desligar o telefone, então me despedi. Eu li durante todo o voo de 3 horas e meia. Para ser honesta, não lembro que livro era. Assim que pousei, tentei falar com meu irmão. Disquei seu número várias vezes até conseguir falar com ele e compartilhar o que estava acontecendo. Joey começou a fazer planos para viajar da Califórnia para a Flórida. Falei com as companhias aéreas por telefone enquanto viajava para casa na noite escura e fria, típica de um inverno no Colorado. Eu planejava pegar o voo das 7 horas da manhã seguinte. Assim que chegou em casa, juntei os meninos e dei a notícia a eles. Enquanto ouviam, percebi que meu pai era um completo desconhecido para eles. Eu disse a eles o quanto sentia ter que viajar novamente, depois de ter acabado de chegar em casa, e o pai deles estar fora da cidade. Naquele momento, tanto meu telefone residencial quanto o celular tocaram. Em uma linha estava meu filho mais velho, a segunda ligação era do meu irmão. Ele disse que o nosso pai havia partido. Era isso. Não haveria funeral porque nosso pai havia deixado tudo preparado para que seu corpo fosse cremado. Nunca mais o veríamos. Falei novamente com a assistente social que cuidou do caso e chorei enquanto contava para ela que ele havia partido. Fui para a cama naquela noite, triste, embrulhada em cobertores e orações. Deus, tu és fiel. Dormi profundamente e acordei surpreendentemente descansado. Fiquei em casa por mais uma semana antes de iniciar minha agenda de viagens. Nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, falei para multidões que variavam de centenas de milhares de pessoas a cada noite. Eu declarava a fidelidade de Deus. Tentei não pensar em meu pai. Nada mais poderia ser feito. Então, em maio de 2011, encontrei a fidelidade de Deus. Eu estava palestrando em uma conferência de mulheres em Jacksonville, Flórida. Em minha primeira sessão, vi uma jovem mulher adorável de cabelos vermelhos rebeldes. Por alguma razão, em meio a uma multidão, ela foi a pessoa de quem me lembrei. Depois a vi novamente,
em uma sessão na parte da tarde. Naquela noite, quando estava prestes a sair para a próxima sessão, vi essa mulher de cabelo vermelho novamente no salão do hotel e me senti compelida a me apresentar. Me aproximei dela, mas antes de dizer qualquer coisa, ela se apresentou. Lisa, eu sou Épril. Nós nos falamos ao telefone. Minha mente foi em busca de alguma memória quanto a falar com alguém com o nome de Épril, de Jacksonville. Ela percebeu que eu não lembrei e começou a preencher as lacunas para mim. Fui eu que liguei para você no dia em que seu pai morreu. Balancei a cabeça tentando entender a distância de 5 a 6 horas de carro entre a casa de repouso onde meu pai estava e Jacksonville. Por que April estava aqui? Vim com algumas amigas para a conferência quando ouvi falar que você estaria aqui. Eu fiquei sem palavras. April continuou. Eu fui assistente social de seu pai nos últimos 5 anos. Ele era um paciente terrível. Foi expulso da primeira instituição em que foi colocado. Fugiu, era violento, roubou um carro e foi espancado pela polícia. Mas no último ano, ele foi um anjo. Eu ainda estava paralisada, olhando para ela sem expressão. Ele beijava minha mão sempre que eu o via. Ela continuou dizendo. Minha mente girava enquanto eu tentava entender tudo aquilo. Ela acabou de dizer que meu pai foi um amigo no último ano de vida. April, eu fui visitá-lo há um ano antes dele morrer. Eu sei. Vi seu nome no arquivo. Eu li seus livros. Mas antes da sua visita, eu não fiz a conexão de que ele era seu pai. Orei por ele durante anos e queria ter certeza de que você tivesse uma chance de dizer adeus. Deus é fiel. Ele não apenas rodeou meu pai com oração quando eu não estava com ele, mas eu tinha todas as razões para acreditar que meu pai recebeu mais do que apenas o meu perdão quando nós oramos. Creio que, de alguma forma, naquele momento, ele recebeu o perdão do céu também. Meu pai deixou de ser, da noite para o dia, alguém que tinha dificuldade em obedecer e que era cheio de raiva e amargura. E passou a ser alguém inocente, cheio de amor. Parecia que no último ano de vida ele havia gerado o fruto do arrependimento. Existe tanta coisa que nunca saberei ou entenderei até estar na eternidade. Mas sinto que certamente verei meu pai por lá. O perdão é a remissão dos pecados, porque é por ele que o que estava perdido e foi achado, e salvo de se perder de novo. Sempre me pergunto se na noite em que o visitamos, meu pai se lembrou de tudo o que ele perdeu. Eu me pergunto se a inocência do seu bisneto Asher despertou a esperança de um legado que havia se perdido. Eu me pergunto se ele olhou para a força e a maturidade de Addison e a beleza e a graça de Julie e viu o amor florescendo. Eu me pergunto se eu representava a família que ele havia perdido. Naquela noite, nós o encontramos em um lugar de onde ele não podia fugir. Vimos a dor que ele tentou paralisar com anos de álcool e simplesmente o amamos. Qual é a sua história? E você, amado? Não conheço a sua história, mas posso dizer a você que Deus é fiel. Existem algumas lanças de decepção ou amargura que talvez ameacem fazer com que sua espada seja apontada para a direção errada. A verdade é que eu ainda julgava meu pai até o momento em que falei as palavras que Deus me deu. Quando eu o libertei, fui da mesma forma liberta.
Nosso rei consegue curar ambas as partes através das atitudes de uma delas. Feridas profundas que permanecem abertas podem fazer com que partamos para o ataque e firamos aquele o céu deseja curar. O rei conquistou seu coração. Agora ele deseja usar sua vida para o seu propósito de restauração. Não existe vingança tão completa como o perdão. Vamos lançar qualquer espada de rejeição e decepção aos pés do nosso Pai e permitir que Ele refaça, transformando-a em adoção, restauração e realizações divinas. De que maneira Deus deseja usá-la como agente de restauração? Para onde o Rei pode enviá-la? Para falar as palavras que outros precisam ouvir para encher de cura e vida? Para receber cura e vida? Você está disposta a propagar seu conselho em vez de palavras que você ensaiou? Você está disposta a abençoar alguém que a feriu? Não estou pedindo a você para repetir minhas palavras, mas estou pedindo a você para falar as palavras do Pai em situações e para pessoas que estão chamando para serem restauradas. Querido Pai Celestial, rendo minha vida diante do Senhor como um ato de lealdade. Estou cansada de lutar e de me sentir constantemente decepcionada. O Senhor é fiel à sua palavra, e o Senhor ama e faz todas as coisas da melhor maneira. Rendo ao Senhor tudo o que carreguei em minha força. Entrego ao Senhor o tempo de agir e peço para que me dê sua sabedoria e suas palavras. Escolho dar ao Senhor toda a minha lealdade e devoção. Faça de mim alguém armada para curar em vez de ferir. Em nome de Jesus. Amém. À medida que chegamos perto do último capítulo, percebo que não há espaço suficiente para mencionar todas as espadas que você pode carregar, pois são armas altamente personalizadas. No próximo capítulo, espero desafiá-la a nunca mais sair da casa desarmada.